Já meditamos no capítulo 1 e 2 de Romanos, iniciamos o capítulo 3 semana passada. Hoje nós vamos estudar, meditar, a partir do versículo 9 até o 18 do capítulo 3. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, na NVI, que diz assim: que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está em seus lábios. Sua boca está cheia de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Irmãos, hoje, se você esteve atento, nós tivemos uma leitura do devocional, ali no texto de João 13, versículos de 1 a 15, texto do Lava-Pés, no texto que a gente está lendo aos domingos aqui, durante a semana, no devocionário do pastor John Stott, pela editora Ultimato. E hoje é interessante que foi sobre a passagem do Lava-Pés, e no texto há a pergunta ali, ou eu quero trazer essa pergunta: o que você precisa hoje? De um banho completo ou apenas lavar os pés? Qual que é a tua condição hoje? Talvez você precise de um banho completo, ser justificado, regenerado, nascer de novo hoje. Mas talvez o que você precisa, você que já nasceu de novo, você que já foi regenerado, naquela obra que é uma vez por todas na vida de quem crê em Cristo Jesus. Talvez você precisa lavar os pés, como eu preciso. Texto aqui hoje, nós estamos dando sequência a estudos que a gente já fez, 24 outros estudos, já só nesse início aqui do texto de Romanos. E ali no primeiro capítulo, em Romanos 1:18, até aqui, aliás, a partir do versículo 18 do capítulo 1, Paulo está mostrando a condição de todos nós diante de Deus. Paulo está mostrando do capítulo 1, versículo 18, até o texto de hoje aqui, mostrando que todas as pessoas, em todos os lugares, estão debaixo do poder do pecado. E ninguém consegue se acertar diante de Deus se não for o dom da justiça, que é Deus quem dá, através da fé em Jesus Cristo, seu Filho. É Deus quem dá, é Deus quem fez, é pela graça. Nós cremos nisso, essa palavra é a mensagem do Evangelho. Isso é o que está ali resumido em Romanos capítulo 1, versículos 16 e 17. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É um dom de Deus. Aí, Romanos 3, versículo 9, na segunda parte que nós lemos hoje, é interessante que Paulo está falando sobre isso. Já demonstramos, olha a afirmação que ele começa esse texto de hoje, já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Quer dizer, ele está falando para a audiência que ele tem ali naquele momento através da carta, mas também serve para nós, que todos nós, todas as pessoas estão debaixo do pecado. Essa é uma verdade que, inclusive, é a mensagem da igreja para os dias de hoje. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, Paulo diz que a igreja, ele chama a igreja do Deus vivo ali de coluna e fundamento da verdade. E aqui é uma dessas verdades que a igreja afirma, sustenta. Ela diz, é uma coluna que sustenta todo esse edifício que a gente tem pregado, anunciado e falado. Deus designou a igreja do seu Filho Jesus para ser essa poderosa defensora da verdade nesse mundo. Num mundo
que tem tantas colunas de mentiras. Mas se tem uma coluna de verdade, é a igreja que tem essa palavra. E uma das verdades mais importantes para a gente ser lembrado hoje, para a gente afirmar aqui hoje, levar o nosso coração a meditar hoje, é que todos nós, todos os seres humanos, a humanidade toda, embora Gênesis capítulo 1, versículo 27 afirma que fomos criados à imagem de Deus, nós sabemos que fomos também corrompidos pelo poder do pecado. E em Efésios capítulo 2, versículo 3, olha o que o mesmo Paulo, que escreve Romanos, diz ali. Ele diz que todos nós somos por natureza merecedores da ira. Quer dizer, todos nós temos atitudes, pensamentos, ações que mereceriam, ou que merecem a ira de Deus. Porque essa é a natureza do homem, sem ser justificado, sem um novo nascimento. Colossenses capítulo 3, versículo 6, Paulo também vai dizer, vai nos chamar de os que vivem como filhos da desobediência. Olha que expressão. Não é só sobre cometer pecado, é sobre ser pecador. E a nossa condição sem Cristo Jesus é que somos pecadores. Estamos debaixo do pecado. Versículo 9 do texto, que eu espero que você esteja com a sua Bíblia aberta hoje. Romanos 3, versículo 9. Porque é isso que nós temos uma inclinação de fazer o que eu não quero fazer. Porque aquele que nasceu de novo agora, uma vez justificado, ele tem a vida cristã, a vida de santificação, é uma vida que essa influência do pecado deve diminuir a sua força. Mas não é instinto. Para essa força ser instinta na nossa vida, só o dia que Jesus vier buscar a sua igreja. Só o dia que formos totalmente glorificados e transformados, e todo esse mundo aqui ser transformado também. Então, estar debaixo do pecado é algo muito sério para a gente pensar. Se a gente fosse usar a linguagem médica aí, é um diagnóstico muito grave. Mas para essa má notícia de estarmos debaixo do poder do pecado, graças a Deus que Paulo está dando também aqui qual é o remédio para isso. Aliás, é por isso que ele está pegando pesado aqui nesse início aqui de Romanos, para ser claro a condição de todos, judeus, gentios, isso vale para nós ainda hoje. Mas ele dá o remédio, dá a solução, que é o dom da justiça de Deus, dado gratuitamente pela fé àqueles que confiam em Cristo. E essa é a afirmação da palavra de Deus que nós queremos, palavra do Senhor, por meio de Cristo. E com todo respeito, se você não segue o Evangelho, a todo respeito se você não é cristão, com todo respeito se você segue outra ideologia na vida, até outros referenciais religiosos, mas o que a Bíblia diz é que é por meio de Cristo. E eu afirmo hoje, novamente, porque mesmo no meio daquilo que se chama de igreja evangélica, a gente tem um evangelho que não é evangelho sendo pregado. É por meio de Cristo, e Cristo apenas. Nada se acrescenta à obra de Cristo na cruz. É o que Cristo fez uma vez por todas. É nessa fé, nessa condição que a gente se aproxima sabendo, Ele fez. Ele deu a sua vida. Ele ressuscitou. E Ele prometeu vir buscar a sua igreja. Porque Ele ascendeu também aos céus. E promete voltar. Então nós estamos nesse ato da espera agora. Já há 2000 anos que estamos assim. Páscoa se aproxima, nos lembra de uma data, de um significado maravilhoso para o nosso coração. É uma data que vale a pena a gente olhar com muita atenção, carinho. É por isso que a gente coloca as crianças envolvidas nesse tema. Tem uma separação aqui de um momento diferente no culto, porque nos lembra o que Jesus fez. E como eu falei semana passada, irmãos, eu quero bater nessa tecla, nosso espaço aqui hoje, e onde essa mensagem pode chegar, é muito diversificado. A mensagem do Evangelho tem uma data. Ele veio no momento da história
numa região geográfica palpável, tem nome, tem local. Você vai até lá hoje, existe o lugar, existe o cheiro ali, estou exagerando aqui na questão de cheiro, mas a região está ali, a cultura está ali, a mensagem não está vaga, suspensa, uma ideia, não. O cristianismo não é uma ideia, é sobre Jesus que veio, que cumpriu as promessas feitas no Antigo Testamento, que foram cumpridas nele. Aquilo que a Bíblia estava anunciando, 39 livros das Escrituras do Velho Testamento, prometendo, anunciando, autores diferentes, datas diferentes, escrito para povos diferentes ali, na cultura, na região, e todos os textos afirmando essa esperança que é cumprida em Jesus Cristo. E nós temos o Novo Testamento, os Evangelhos, afirmando que Ele veio no tempo de um tal Herodes, numa tal região, num tal dado histórico. O túmulo existiu, teve testemunhas oculares ali, teve relatos, teve afirmação da sua ressurreição. Eu estou batendo nessa tecla porque o Evangelho é uma verdade histórica. Uma verdade. Para nós, ao nos aproximarmos desse texto como o de hoje de Paulo, que é datado, escrito ali para a igreja no primeiro século, e nós voltarmos hoje para entender, essa mensagem chega até nós hoje, é pela graça, é pela misericórdia de Deus isso, é nós ainda sermos incluídos nessa poderosa mensagem de salvação. Está vendo o mundo que está aí de notícia ruim? Você viu essa semana que passou? Novidade? Só muda os temas, o grau da desgraça. Sim, sempre é premiado também de coisas boas que vão acontecendo na vida. Mas o tanto de situações que você fala, mas como? Mas por quê? Mas por que isso de novo? Porque injustiça, e guerras, e morte, e isso e aquilo outro. Aí tem gente que fala que o homem ainda, ele vai evoluir até um ponto moral. É engraçado que esse mesmo que afirma que vai ter uma evolução moral do homem, ele afirma que já tem milhões de anos que esse mundo existe, que a humanidade foi criada, mas essa tal evolução moral nunca chega, né? Porque sempre esse homem tão elevado moralmente, ele é apto a cair de novo e pisar de novo. Então, perceba que é uma lógica que ela não se sustenta. Essa evolução moral do grande, né, do novo homem, esse novo homem nunca surge, né? Fica sempre numa ideia. Né? E aqueles que pensam sobre isso, trocam-se os governos, mas o mesmo coração debaixo do pecado é que está no poder. Hello? Está vendo os problemas em casa? Os problemas na empresa? Os problemas na rua, do outro lado ali, apenas cruzando a calçada? A Bíblia diz que o problema que você está vendo, que é palpável no teu nariz, é porque cada homem, cada mulher, desde a criança, e lógico que a criança, com influência desse pecado numa outra dimensão de força, mas está desde o nascimento até a morte, a humanidade está debaixo do poder do pecado. Essa é a explicação a partir do Evangelho. E aí é interessante porque Paulo está falando aqui que ele já demonstrou, quer dizer, do versículo 18 do capítulo 1, pelo menos até ali o capítulo 3, versículo 8, ele está falando, ó, já demonstramos, né? Já mostramos aí que algo está errado, mas aí agora ele começa um novo argumento, mais um, a partir do versículo 10, porque ele diz o versículo 10, como é que está na tua Bíblia? Como está escrito. Então presta atenção no texto, para você entender a riqueza do texto que a gente está em mãos aí lendo agora, porque é isso que ele está falando, como está escrito. E ele vai trazer 6 citações do Velho Testamento aqui, do Antigo Testamento, para apoiar essa afirmação dele do versículo 9, que todos os judeus e gregos, quer dizer, todo mundo, todos estamos debaixo do poder do pecado.
E aí ele vai falar agora, citando Salmo 14, versículo 1 e 3. O Salmo 14 é o que ele diz agora em Romanos 3, versículos 10 a 12. Que ele diz, como está escrito, eu estou lendo em Romanos, não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Quer deixar claro isso. E nesse mesmo salmo, olha que interessante, porque a gente está lendo no Novo Testamento a citação desse salmo, que é o Salmo 14. E o Salmo 14, no Novo Testamento, você está lendo só o versículo 3, ali, versículo de 1 a 3 ali no início, que é o que Paulo está citando. Só que no Salmo 14, vai dizer o versículo 5, que Deus está presente no meio dos justos. Quer dizer, os primeiros versículos desse Salmo 14 está descrevendo os gentios, que se opõem ao verdadeiro povo de Deus, mas aqueles que são o verdadeiro povo de Deus, Davi chama de justos. Então, essa primeira citação dos versículos 10 a 12 em Romanos, do Salmo 14, Paulo talvez esteja aqui fazendo uma acusação ou apresentando a condição do mundo gentil, mas mais tarde ele está falando sobre essa condição de Israel como uma geração justa. Então o que Paulo está aqui dizendo é que, olha, sem a graça especial de Deus, sem Deus revelar a sua obra salvadora a Israel, as pessoas não são justas. Ninguém. Somente quando Deus traz para as nossas vidas, ou no caso aqui de Israel, traz a sua graça, da fé, do perdão, através do sacrifício que é cumprido por meio de Jesus Cristo, é que ele chama esse Israel de justos. Mas não é por ter nascido Israel, não é por ter nascido judeu. É por meio de Jesus. Porque sem Jesus, todos estão debaixo do poder do pecado. Então o que eu quero deixar, que sai da cabeça de alguns hoje, é um mito que pensar que a pessoa, por ser um judeu, nascido em Israel, é salvo. A Bíblia não diz isso. Diz que é salvo quem passou ali por Jesus Cristo. Salvo quem crê em Jesus Cristo. Porque é mediante Jesus que você e eu e todos somos justificados. Paulo sabia desse texto do Antigo Testamento, lógico, porque ele está citando aqui, mas olha o que ele vai falar no capítulo 4 de Romanos, no versículo 3. Romanos 4, 3, ele cita Gênesis capítulo 15, versículo 6. Ele diz que Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Por isso que quando Paulo cita o Antigo Testamento, que não há justo nenhum único, nenhum sequer, ele quer dizer que sem a graça salvadora, por meio de Jesus, somos injustos. Porque até Abraão creu. Há essa fé, essa crença que a promessa do Senhor vai se cumprir, será concretizada. Então, volta para o Salmo 14, que é citado no capítulo 3, versículos de 10 a 12. Esse Salmo 14 está se referindo ao mundo ali dos gentios, que se opõem à verdade do povo de Deus. E aí esses versículos estão ali juntos. E a gente tem a referência agora nos versículos 10 a 18 de Romanos 3. E a gente precisa pensar, mas como é que a gente concilia essa questão dos judeus serem também injustos, estão debaixo do pecado? Como é que é esse negócio? E aí Paulo continua, Romanos 3, versículos de 15 a 17, que é uma outra citação do Velho Testamento. Agora Paulo vai citar Isaías capítulo 59, versículos 7 a 8, falando do povo judeu. Isaías 59, no versículo 2, é um texto que Deus diz para Israel assim: mas as suas maldades separaram vocês do seu Deus. E esse mesmo capítulo 59 de Isaías
versículos 7 e 8, agora Paulo vai citá-los em Romanos 3, 15 a 17. E em Romanos, a citação desse texto de Isaías, Paulo afirma ali a partir do versículo 15: seus pés são ágeis para derramar sangue, ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhecem o caminho da paz. Aqui, uma declaração que é, lógico, geral, sobre o povo judeu nos dias de Isaías, desde o tempo de Isaías ali. E aí tem essas citações do Antigo Testamento que Paulo está citando aqui em seguida. Ali se referindo aos inimigos de Davi, que é autor do Salmo 14, entre o seu próprio povo judeu ali. E a questão aqui, Paulo está querendo afirmar, explicar e mostrar para eles, e esse texto serve para nós aqui hoje, para a gente entender essa mensagem do Antigo Testamento, mostra, ou já mostrava, que o povo judeu é pecador, que o povo gentil também é pecador. Resumindo, todos somos pecadores diante de Deus, se não passar pela cruz de Cristo, se não passar pela fé em Cristo Jesus. Por isso que, se você lê em alguma medida no Velho Testamento, alguma expressão falando que sobre ser justo no Antigo Testamento, não é porque eles não fossem pecadores, mas é porque Deus, de alguma maneira, interveio ali com misericórdia na vida ali do povo de Israel, com graça, fé e perdão. Isso a gente vai ver também no Salmo 5, que Paulo vai citar em Romanos 13, na primeira parte, quando fala sobre sua garganta é um túmulo aberto. Isso aqui também, de novo, é referindo-se a uma expressão que Davi usa sobre os seus inimigos. Mas é interessante, e sobre o próprio Davi? Como é que Davi se considerava olhar para esse texto? Ele é justo ou ele é injusto? E Davi, é interessante que ele não quer dizer que ele não fosse ou não seja um pecador. Porque no próprio Salmo 51, versículo 5, olha como Davi fala dele mesmo, de si mesmo. Salmo 51, 5. Sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que me concebeu minha mãe. Ele afirma isso, aquele salmo que ele está confessando o seu pecado com Betsabá. E ali ele está se arrependendo, e ele escreve e ora com aquele texto profundo e lindo. Mas no Salmo 5, que eu citei agora, no versículo 7 e 8, ele também vai dizer que a sua própria posição com Deus é um dom de misericórdia. Ele não é algo que ele tem da própria natureza dele. Ele diz assim, Salmo 5, versículo 7 e 8. Eu, porém, pelo teu grande amor, entrarei em tua casa com temor, me inclinarei para o teu santo templo. Conduze-me, Senhor, na tua justiça. Por causa dos meus inimigos, aplana o teu caminho diante de mim. Então olha aqui o pensamento de Davi, o que Davi está explicando. Davi tem acesso à casa de Deus por causa da misericórdia de Deus. Não é porque ele é Davi. Não é porque ele nasceu melhor do que os outros. A misericórdia de Deus na vida de Davi. Por quê? Porque Davi, até mesmo Davi, se considerava e sabia que ele também era um pecador como os outros. Mas pela misericórdia de Deus, ele entrava na presença de Deus. Pela misericórdia. É algo que só a justiça de Deus podia permitir. Por isso que ele vai falar que o próprio Deus teria que conduzi-lo, guiá-lo, endireitar o seu caminho. Somente Deus poderia libertá-lo do pecado. E é o que Deus faz na nossa vida hoje. Somente Deus pode libertar você e eu desse tal poder do pecado. Somente a obra de Deus em Cristo Jesus é que pode trazer reconciliação na minha vida, na sua vida, diante do próprio Deus. Só por meio de Jesus. Justiça, só por meio de Jesus. É por isso que Paulo aqui mostra e está batendo nessa tecla aqui nesse início de Romanos e mostrando tanto os judeus, quanto os gentios, tanto os religiosos, quanto aqueles que não tinham a palavra de Deus.
Todos têm problema com a corrupção na sua vida. E a única maneira de sair dessa condição é por um dom gratuito de fé que é dado por Deus, um perdão que é dado por Deus, por meio de Jesus, porque Jesus veio, morreu, ressuscitou, ascendeu e prometeu vir buscar a sua igreja. Irmãos, é isso. Mas a gente tem algumas perguntas ainda aqui. Porque eu estou falando, estamos debaixo do poder do pecado, mas a influência deveria ser menor na nossa vida daqueles que estão em Cristo Jesus. E se você não está em Cristo Jesus, a palavra de Deus deixa claro, você está debaixo do poder do pecado. Você pode ser religioso, você pode ofertar nessa igreja, você pode servir nessa igreja, mas se não tiver nascido de novo, está debaixo do poder do pecado. Mas o que a gente aprende sobre esse tal pecado? Sobre nós mesmos, sobre o Evangelho, a partir disso que Paulo está falando aqui nesses versículos. Eu queria terminar com 3 observações que a gente encontra aqui. Primeiro, Paulo está mostrando que nosso relacionamento, antes de estar arruinado com o próximo, o nosso problema é que nosso relacionamento está arruinado é com Deus. Presta atenção na ordem das coisas. O problema não é que nossos relacionamentos entre nós, homens e mulheres, a coisa está ruim. Antes disso estar ruim, nosso problema é que o nosso relacionamento com Deus está arruinado. Isso é estar debaixo do pecado. Estar debaixo do pecado é ter um relacionamento quebrado com o próprio Deus. É por isso que os versículos 10 a 18 começam e terminam com esse mesmo ponto. Olha o que diz o versículo 10 e 11. Não há nenhum justo, nenhum sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. E no versículo 18 termina dizendo, aos seus olhos é inútil temer a Deus. Quer dizer, tudo que aparece aqui nesses versículos mostra o significado do pecado nas relações humanas também, mas é antes disso. É um problema de estar debaixo do pecado que é não ter temor a Deus. Não entender sobre isso, não buscar sobre isso na vida. Irmãos, o que a palavra de Deus diz, e Paulo está tentando nos ensinar aqui, mostrar, é que o pecado é principalmente uma condição de rebelião contra Deus. Não é sobre uma coisa de fazer coisas ruins a outras pessoas, que é consequência disso. Primeira questão aqui é sobre como é que está a tua relação com Deus. Como é que está o seu caminhar com Deus. É por isso que a pergunta não é sobre se você faz bem a alguém. A pergunta não é se você trata bem a sua esposa, o seu cônjuge, marido, filhos, que também é importante essa pergunta. Mas não é a primeira. É por isso que muitas pessoas olham para o andar errado, quando olham, mas aquela pessoa é tão justa. Ah, mas aquela pessoa é tão generosa. Ah, mas aquela pessoa é tão íntegra. Mas você está olhando no andar errado. A questão é, como é que está a relação dessa pessoa com Deus? É com Deus a primeira pergunta. É por isso que essa é a pergunta-chave nas vidas dos relacionamentos e decisões que a gente toma na vida, casamento, namoro, noivado, e você quer construir a tua vida com alguém que a pergunta, epa, mas como é que é a vida dessa pessoa? Com Deus. Não é tanto faz, é com Deus. E aí você toma a decisão para todas as demais coisas partirem do andar correto. Então, com Deus, se não passou por Jesus Cristo, está quebrado. Se não nasceu de novo, se não foi justificado em Cristo Jesus, está quebrado o relacionamento. Porque a pergunta que tem que ser feita não é se você é uma pessoa que paga impostos corretos. Também é importante. Não é se você é íntegro na escola, em casa, no dia a dia da rua. Lógico que tudo isso é importante, mas a pergunta que a gente tem que fazer é, você ama a Deus acima de todas as coisas? Hello? Vamos fazer a pergunta certa, igreja? Porque a gente está vivendo numa zumbilândia gospel agora, que tem um monte de crente abobado, que não faz a pergunta inicial.
Você ama a Deus acima de todas as coisas? Ama a Deus? Por favor, eu não entro no coração de ninguém, porque você também não entra no meu coração. Eu posso aqui estar fazendo um show mesmo, começar até a mudar o meu tom de voz, te impressionar com isso, e meu coração não amar a Deus nesse momento. Por favor, a palavra é para mim também. Estou pregando aqui, estou falando, e o texto é para o meu coração. Porque a gente tem muita hipocrisia dos púlpitos religiosos hoje. A pessoa está adulterando, a pessoa está roubando da igreja. Tá? Você sabe disso. Por isso que é um testemunho vergonhoso hoje de muita coisa feita em nome de Deus, mas isso não é igreja. Isso é uma outra coisa feita com nome religioso. Quero só que você saiba que eu estou pregando para o meu coração também. E a pergunta é, você ama a Deus de todo o coração, alma, entendimento, força, tudo que você tem? Como é que está o teu coração hoje? Não estou perguntando se você hoje está abatido, abalado com alguma circunstância difícil que você está vivendo, porque todos nós passamos por isso e vivemos circunstâncias que nos pressionam mais ou menos. Estou perguntando se você ama a Deus. Em primeiro lugar, se você ama, porque se você diz que ama a Deus, é porque você ama o seu Filho Jesus Cristo, que Ele enviou para morrer por você. E você crê na mensagem do Evangelho. Porque nós temos acesso a Deus por meio de Jesus, não é por meio de uma ideia. Nós estamos falando de um relacionamento pessoal. É por isso que, ao crermos em Jesus, seu Filho, o nosso relacionamento em Cristo, e agora crendo nesse Deus, que a gente só tem a revelação por meio da palavra, mas por meio também da encarnação de Cristo Jesus, e daquilo que a palavra revela em Cristo Jesus, e agora o Novo Testamento, o nosso filtro é olhar para a palavra de Deus, para as Escrituras, por meio de Jesus Cristo, mas a palavra de Deus diz que isso tudo leva a cada um de nós termos o Espírito Santo de Deus, prometido por Jesus Cristo, que habita em cada um que nasceu de novo. Então eu creio em Jesus Cristo, Filho do Deus vivo, e sou habitado pelo Espírito Santo de Deus. Essa obra da Trindade em nós. Bendito seja o nome do Senhor. É algo que só o próprio Deus poderia, de fato, fazer. Então a pergunta hoje, irmãos, é isso. Como é que está o teu amor a Deus? É só uma ideia? Está entendendo o que eu estou falando? É só um negócio que você não sabe direito, mas eu quero pregar para você hoje. Eu não quero zombar da tua condição. Não estou tirando uma com quem está aqui hoje com perguntas no coração. Não é sobre isso. Mas é uma pergunta séria, porque o pecado, o poder do pecado, é essa resistência na nossa vida em não se alegrar em Deus, em não se satisfazer em Deus. O pecado é essa força, esse poder de tirar a alegria de estar na presença de Deus. É o que Paulo vai falar em algum momento sobre ter uma mente obscurecida, que suprime a verdade e não entende as coisas de Deus. Esse é o pecado, irmãos, é uma mente que está debaixo do poder, da influência, da força do pecado, não busca Deus, não conhece a Deus, não teme a Deus. Misericórdia. Por isso que aí não importa o que a gente faz, porque não é sobre o que a gente faz. É sobre entender que o mundo espiritual é uma realidade. A Bíblia mostra isso, irmãos, por isso que a Bíblia é a única palavra que nós temos acesso que explica a condição desse mundo caído. Porque o mundo que nós vivemos não é apenas algo físico e concreto. O mundo físico e o mundo sobrenatural são realidades que a palavra de Deus fala, é agora, está acontecendo nesse exato momento. Nós estamos vivendo aqui, eu estou batendo nessa tecla, irmãos, porque a gente está vivendo uma época que você prega só uma parte da palavra, a outra se dá um salto. Porque tem gente que pensa que crer é saltar de ponta em ponta, porque tem coisa que a gente não sustenta com explicação. Não, a palavra de Deus diz, estamos aqui, estamos vivendo esse presente momento, porque você vive o presente momento. O início do culto já passou. Já foi. Aquela alegria que talvez você chegou aqui com o café da manhã, da comunhão que a gente tem aqui, encontro, já percebeu que já passou? Já foi?
Aquela alegria, ou aquele momento, aquele sabor, aquela experiência, já ficou. Mas ela foi real. Agora o que importa é esse agora. É por isso que nesse agora, viva pela fé. É por isso que na hora do almoço que está por vir, eu creio que vai ter um frango gostoso e um café. Pelo menos está pago, né? Vou passar na padaria e recolher pela fé aquele frango que está prometido chegar. Mas não chegou. Senão eu estou meio doido, estou aqui. Não chegou, mas pela fé eu vou caminhar o próximo minuto. Pela fé eu vou caminhar os próximos 2 minutos, Deus me dando fôlego de vida. Pela fé eu vou entrar na segunda-feira. Pela fé Deus vai dar graça para os problemas da terça, que nem imagino que virão. O que é, mas Deus vai me sustentar. Mas vivo agora, irmão. Nesse ponto, eu estou lendo Schaeffer nesses dias, quem conhece ou quem não conhece, quiser entrar numa literatura um pouquinho mais profunda, leia Francis Schaeffer. Comece com um livro chamado Verdadeira Espiritualidade. Mas prepara aquela caneca de café saboroso e separa uma horinha ali para desfrutar de uma leitura profunda sobre a vida com Deus. Esse irmão estava ali já um intelectual, um missionário americano que dedicou sua vida ali na Suíça e na sua geração, dos anos 60 para 70, sem internet, sem Google, sem redes sociais. Trabalho feito ali simples, a partir da sua casa, começou a alcançar o mundo todo, um mundo em crise, o mundo dos hippies, o mundo da guerra do Vietnã, o mundo da revolução sexual, tudo acontecendo, e alguns jovens que mais tarde se tornariam líderes em suas nações, jovens universitários em crise, iam para sua casa. Para ele estava meio perdido na transição ministerial. Vou contar bem rapidinho, porque agora, em maio, se eu não me engano, vou comemorar 40 anos da sua morte, e os textos dele estão mais vivos do que nunca. E esse homem, ele está numa fase ali ministerial, saindo da igreja presbiteriana dos Estados Unidos, indo como missionário para a Suíça, mas ele está tendo uma crise de fé. E de repente ele fala, dentro de uma crise de perguntas, ele pede para sua esposa orar, continuar orando, mas que ele precisava fazer a jornada do começo de novo para entender a verdade do Evangelho, para ele continuar o ministério, continuar a pregar e tudo. Então ele faz essa jornada, e ele sai mais convicto ainda da verdade do Evangelho na sua vida. E só anos depois é que ele escreve esse livro contando sobre essa jornada. E ele fala sobre essas principais questões do Evangelho nesse livro, Verdadeira Espiritualidade. Deveria ser um livro que todo cristão em algum momento deveria ler. Que é uma jornada maravilhosa da vida cristã, da vida em Cristo. E aí mostrando, irmãos, sobre essa questão. Estamos debaixo do poder do pecado, sim, mas se nascemos de novo, essa influência é para ter menos força a cada dia. É para o fruto do tal Espírito que cada um aqui deve ter, crescer mais e mais. Para você estar na videira e permanecer na videira. Você não é a videira. A videira é o Senhor. Mas permaneça, fique arraizado ali. O fruto virá. O fruto vai frutificar no tempo certo. Mas a questão é permanecer. E eu estou falando isso, irmãos, porque a gente está num tempo de muita luta na mente, muita angústia na alma, muita angústia, como foi compartilhado aqui no testemunho, nessas questões que são reais. Por favor, questões de ansiedade, questões de tanta carga de informação que a gente carrega. A gente não está entendendo isso, irmãos. Vamos falar a verdade, a gente não está sabendo lidar, a gente pensa que é só o outro, mas essa carga de informação, de gritos, de socorro, de problemas, está tudo exponencial o negócio. É demais para a nossa geração. Esse treco vai quebrar, porque vai quebrar. Ninguém foi feito para aguentar esse negócio do jeito que está acontecendo hoje. Já faz tempo que esse negócio está em andamento. Já faz tempo. Mas é uma questão espiritual também. Ou começa nisso. É porque esse mundo está debaixo do poder do pecado. E Cristo se aproxima de buscar a sua igreja. A vitória do Calvário já foi alcançada. Jesus veio, morreu e venceu.
Mas o que a gente vê agora são as obras do inferno espirituais se esperneando cada vez mais, que sabe que Jesus está às portas para buscar a sua igreja. E conforme esse tempo se aproximar, mais caos vai se manifestar, porque são os demônios e espíritos malignos se esperneando, porque já são derrotados, mas querem provocar mais estrago. Porque o dia do basta de Jesus está chegando. Então, igreja, chegou aquele tempo que o amor de muitos esfriaria, chegou aquele tempo que muitos iriam apostatar da fé, chegou o tempo de você ver casa dividida, e eu não estou falando de política, estou falando de coisas espirituais. Igrejas, sabe, titubeando no andar, no testemunho, na integridade que não deveria acontecer, e esse mundo caótico, porque é o tempo que nós estamos vivendo, a iminência cada vez maior da volta de Cristo. Irmãos, é isso. É o que a gente leu também no texto na quinta-feira do devocional e terminou dizendo, nas palavras de Jesus, vigie. Quem leu sabe do que eu estou falando. Se você não leu, ainda é tempo de você adquirir o livro, não para comércio, não, para você ser edificado. Texto de quinta-feira, um texto falando sobre Jesus ali, não dá para não guardar essa frase. Termina com esse alerta, vigie. Mas qual é o problema? O problema de cada homem, de cada mulher, em primeiro lugar, é que o relacionamento está arruinado com Deus. E aí sim, se está arruinado com Deus, esse relacionamento está arruinado com as pessoas também. É por isso que estar debaixo do pecado também significa relações humanas arruinadas. Por mais que ainda temos uma graça comum na vida que nos freia de não cometer tanto mal ao próximo. Porque se não tivesse um freio do próprio Deus no mundo, imagina, se você pudesse provocar o mal sem consequências, inconsequentemente. Versículos 13 e 14, Paulo descreve a maneira do pecado se concretizar. Olha como ele diz ali, que ele fala sobre a questão da destruição por meio das palavras e ações. Versículo 13 diz, sua garganta é um túmulo aberto, com a língua enganam, veneno de víbora está em seus lábios, sua boca está cheia de maldição e amargura. Quer dizer, Paulo está afirmando aqui, mostrando que esse engano, essa maldição, produz morte. Você pode não ser religioso, meu irmão. Ou meu irmão não, aí tem que falar, você, meu amigo. Você pode não ser religioso, você pode não ser crente, não ser evangélico, não ser batista, mas dá para você ver sinais de morte nesse mundo, não no cemitério apenas, no falar, no agir. A Bíblia está mostrando aqui, isso aqui é o poder do pecado. Boca que foi feita para falar coisas de vida, de bênção, mas agora expressa veneno. Olha que expressão pesada. É morte. É por isso que, irmãos, quando a gente tem problemas em casa, e eu tenho com a D, pode acreditar, basta você conversar com ela 5 minutos, mas tem que ficar do lado ali para também não deixar, né? Mas quando a gente tem problema, meu Deus do céu, eu não estou falando no nome de Deus em vão, né? Meu Deus do céu mesmo, meu Deus, tem misericórdia. Porque muitas vezes a gente ofende o outro com palavras que são veneno e morte, e Deus não está nisso. É por isso que eu, Senhor, obrigado de que a gente tem a convicção do Espírito Santo para pedir perdão um ao outro e poder prosseguir. Porque na nossa casa, no nosso relacionamento matrimonial, com nossos filhos, não é para ter uma linguagem de veneno, uma linguagem de morte. Isso é o poder do pecado. E é por isso que você vê tantos lares, quebrando. Porque a palavra de veneno e de morte, ela foi falada, mas não foi depois manifestado o conserto, o perdão, a restauração, que só por meio de Jesus Cristo. Não tem psicólogo, com todo respeito à psicologia e às ferramentas que podem ser usadas para o bem, consultas e isso, e remedicação, e um monte de coisa. Mas o que o mundo precisa, e o que você e eu precisamos, e o que nós precisamos nos nossos relacionamentos, é perdão, é graça, é misericórdia, é tirar o veneno, é tirar os sinais de morte.
da nossa boca. Começa por aí. Mas isso não é só força humana. É a misericórdia de Deus por meio de Jesus Cristo. Porque se eu fui perdoado por causa de Cristo Jesus, como é que eu não posso perdoar a minha esposa? Como é que ela não vai me perdoar? Como é que eu não vou perdoar as nossas filhas? No nosso caso, em casa. Como é que a gente não vai perdoar os relacionamentos aqui na igreja? Irmão, se na igreja tiver um linguajar de veneno e morte, misericórdia. Misericórdia. Eu vou falar mais uma vez para ficar claro. Misericórdia. É isso que a gente está vendo nos dias de hoje. Estamos nos acostumando com veneno e morte. Podcasts que bombam. O que tem ali para fazer bombar o conteúdo? Veneno e morte. Que se não for veneno e morte, não viraliza. Raramente. Porque o potencial hoje do tal algoritmo das redes sociais, você já percebeu o que é isso? Veneno e morte multiplica. Coisas que são bênção, que fez o bem ali, é um ou outro, na proporção. Estamos falando de um mundo que jaz no maligno. Ah, mas Jesus fala, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E a gente vai prosseguir. A gente vai buscar permanecer. A gente vai buscar continuar pela graça, pela misericórdia. Mas de novo, irmãos, olha aqui. Versículo 15 a 17 que Paulo diz, seus pés, porque agora ele vai falar não só de falar, mas olha as ações dessa vida debaixo do pecado. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Olha que linguagem pesada. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos e não conhecem o caminho da paz. Isso aqui é a consequência quando nós paramos de buscar a Deus. Isso aqui é a consequência de quando a gente não busca a Deus acima, em primeiro lugar, acima das demais coisas. É quando nós não reverenciamos ao Senhor. Ah, meus irmãos, olha para a nossa vida aqui em igreja, olha para os nossos ambientes familiares e olha para esse mundo. E olha para essa palavra, o que ela está dizendo ao teu coração. Aqui está falando de uma consequência de estar debaixo do pecado. Uma postura que é de vingança. Aliás, tem gente até que cita textos bíblicos para falar que a tua vingança, Senhor, pensando que aí Deus vai pisar sobre a pessoa que você está odiando no dia de hoje. Misericórdia. É uma distorção total do texto, né? Que não dá tempo de falar sobre isso hoje. Mas sabe esse negócio de vingança pelo mal. Vingança porque você quer a morte. Vingança porque foi ofendido. Meu Deus do céu. Senhor, misericórdia. Mas há boas notícias. Sim, sem Cristo, seu relacionamento com Deus está arruinado. Se a graça de Jesus não te alcançar, seus relacionamentos com as pessoas também estão arruinados. Mas eu quero terminar te falando mas há boas notícias. É por isso que Paulo está escrevendo esse texto para nós. É por isso que a gente está falando aqui a cada um de nós sobre essa questão. E hoje a mensagem é para quem está se sentindo debaixo do poder, da influência, do pecado, há esperança. Porque quem está debaixo do pecado, Paulo disse em Romanos 1,18 sobre a ira de Deus, estar debaixo sob a ira de Deus. Mas o que Paulo está completando aqui nessa mensagem, e a palavra de Deus anuncia isso desde o Gênesis até o Apocalipse, é que a misericórdia do Senhor também está aqui agora. A misericórdia, a graça do Senhor está aqui a quem buscá-lo, a quem colocar um coração humilde diante dele. Há um caminho de salvação, do poder de Deus e de salvação da penalidade do pecado. É o que Paulo vai falar daqui a alguns versículos, no capítulo 3, esse mesmo capítulo 3, versículo 21 e 22. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas,
Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Amém? A pergunta hoje é: você crê em Jesus Cristo? A pergunta é: você crê em Jesus Cristo? Você deseja abandonar o seu pecado? Você deseja se apropriar dessa justiça de Deus, que é graça, que é mediante a fé em Jesus Cristo, um presente que vem para justificar a sua vida? Aliás, essa é a obra de Cristo Jesus, que sofreu, morreu na cruz. E é o nosso apelo hoje ao terminar essa mensagem: que em nome de Jesus, você se reconcilie com Deus por meio de Jesus Cristo. Confie nele. Saiba que é pela fé que a salvação do Senhor chegará à tua vida hoje, à tua família hoje. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Vamos orar. Crer. Nós vamos fazer uma breve oração, os irmãos vão entender. Em seguida, continue em pé, porque nós vamos continuar tendo um período de oração aqui na igreja. Tá bem? Vamos orar. Senhor, meu Deus, essa palavra hoje, Pai, é um alerta, uma exortação ao nosso coração. Cada um aqui a começar em mim. Senhor, há alguns aqui no nosso meio que têm vivido debaixo do poder do pecado porque ainda não experimentaram a salvação em Cristo Jesus. E a nossa oração hoje é que haja arrependimento, que haja transformação na vida, que só o Teu Espírito Santo pode fazer, e cremos que é pela fé. Pela fé oramos. E quem está aqui hoje sem Cristo Jesus possa hoje orar, confessar os seus pecados e receber Cristo em sua vida. E obrigado, Deus, porque cremos que mais do que uma forma de fazer isso com palavras, é pela fé. Esse nascer de novo é obra do Teu Espírito Santo. Não temos condições de produzir isso aqui. Mas oramos por salvação no nosso dia hoje. Oramos pela Tua salvação. A quem entrou aqui hoje perdido, angustiado, sem rumo, mas que hoje experimente salvação. E um alívio no coração, que não é só um negócio que faça só uma sensação na alma, Pai, esquisita. Não. Que haja convicção, Pai, hoje no coração de arrependimento e de nascer de novo. Que o Espírito Santo hoje venha habitar o coração daquele que não tinha o Senhor antes. Faz isso, Pai, no nosso meio. Mas ao mesmo tempo, Pai, oramos aqui por vidas hoje que têm vivido sobre a influência do pecado em graduações diferentes, ó Pai, que eu não tenho condição de explorar isso, mas o Senhor sabe. Então, Pai, alguns que estão passando por lutas, alguns que estão passando por circunstâncias que precisam do socorro do Senhor hoje, Pai, tem misericórdia da Tua igreja hoje, desta geração, das nossas crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos. Tem misericórdia, Senhor, e nos sustenta. Porque esse texto é muito claro, Pai, para nos mostrar que é pela fé em Cristo Jesus. A gente caminha de momento em momento. E esse momento desse culto vai passar, Pai. E precisamos continuar caminhando pela fé nos próximos ciclos de tempo que o Senhor ainda nos dá de vida. Então nos sustenta, Pai, ainda nesse dia de domingo, ainda nessa semana que começa, ainda até o próximo encontro nesta igreja, neste local de adoração, mas nos sustenta, nos guarda. Sê conosco, Pai, precisamos de Ti. E obrigado, porque encontramos a Tua misericórdia em Cristo Jesus. Bendito seja o Teu nome. Amém.